Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, estamos vivendo o tempo litúrgico da Quaresma. A Quaresma é um tempo de reflexão, é um tempo de pensarmos no sofrimento de Jesus que acontecerá na Semana Santa, que antecede a ressurreição dele, que vai acontecer no domingo de Páscoa. Esse é um tempo de arrependimento, de reflexão e também de confissão de pecados. E temos dois exemplos de pessoas próximas a Jesus, que era do círculo íntimo dele, andava junto com ele e era um dos 12. O primeiro deles é Judas Iscariotes. Mateus 27, de 3 a 5, diz assim: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata. Disse: pequei, pois traí o sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Judas traiu Jesus. Ele entregou Jesus na mão das pessoas que o condenaram à morte. E quando ele viu que Jesus fora condenado à morte, ele foi tomado de remorso. Remorso é um sentimento de aflição e tristeza causada pela prática de um ato reprovável. Só que o remorso, ele para aí. Ele dói muito, mas é só. Ele não produz nada de produtivo, não tem nenhum efeito produtivo. Ele simplesmente é uma dor, a pessoa fica mal. E foi isso que aconteceu com Judas. Ele ficou tão mal que ele foi e suicidou. Ele não teve nenhuma outra atitude. O segundo personagem é Pedro. Pedro nega Jesus por 3 vezes quando Jesus está lá na casa do sumo sacerdote, sendo julgado, e na terceira vez, Lucas 22, verso 59, cerca de 1 hora mais tarde, outra afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Note que Judas, ele ficou ruim, mas ele só teve remorsos. Pedro chorou amargamente. E esse choro de Pedro foi amargo porque ele também sabia que ele tinha traído Jesus. A traição de Pedro não foi menor que a de Judas. Os dois negaram a Jesus. Só que Pedro, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. O arrependimento, primeira coisa, ele tem que ter reconhecimento. Quando a pessoa reconhece que ela errou, vem o segundo passo. Eu reconheço que eu errei e eu vou abandonar o meu erro. Abandonando o meu erro, eu confesso. Eu chego diante de Deus e falo: pequei, errei. E aí então peço perdão, e aí então eu estou pronto, eu estou restaurado. A minha comunhão com Deus, ela é refeita. Então o arrependimento, ele tem reconhecimento, abandono, confissão, perdão e restauração. Pedro teve isso. E aí depois, por 3 vezes, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe. Pedro, você me ama? Claro, o Senhor sabe. Pedro, você me ama? E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Aí veio a restauração. Pedro e Judas negaram a Jesus. Judas ficou cheio de remorso. Pedro se arrependeu. Por isso, cuidado. O remorso gera uma dor momentânea, mas é só. O arrependimento, ele muda o nosso coração e a mente para que nós nos aproximemos de Deus. Fique em paz. Segunda-feira, Renato estará com vocês. Segunda-feira eu estarei com vocês. Até lá, fique em paz. Que Deus te abençoe.